E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu quero tratar hoje sobre a importância da oração. Qual é a importância da oração nos dias de hoje? Principalmente nos dias de hoje. Qual é o motivo pela qual eu devo me debruçar em estar orando, em estar intercedendo? Qual é o motivo? Vamos ver aqui um exemplo que está lá em Levíticos, no capítulo 16. A partir do versículo 12, diz assim: Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso, aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e para o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue do seu dedo. Então, o que acontecia? Vinha o sacerdote e pegava do altar incenso e jogava incenso em cima do incensário de ouro, certo? Esse incenso que está ali, e vamos ler de novo aqui o texto, olha como é que diz aqui, ó. Versículo 13. Cheios de incenso aromático moído. Esse incenso aromático moído, ele não poderia ser utilizado para nenhuma outra coisa pelos israelitas, senão para este momento propício. Era o momento mais importante que acontecia, tá? Então, o sacerdote pegava as brasas do fogo do altar, de diante do Senhor. Essas brasas do fogo do altar era de um sacrifício que tinha sido feito no altar de bronze, que ficava lá fora. Não poderia ser qualquer fogo. Não tinha que ser um fogo que fazia ali agora, tinha que ser um fogo do altar. Ele pegava essas brasas de fogo, colocava no punho das suas mãos incenso aromático moído, levava para dentro do véu, no santuário, e colocava o incenso sobre o fogo perante o Senhor, ali no incensário de ouro. E em seguida, a nuvem do incenso cobria todo o propiciatório, tá? Que estava sobre o testemunho. Por quê? Porque se naquele momento em que ele levava aquelas orações dos santos ali, e essas orações subiam, e o povo que estava do lado de fora do santuário, do tabernáculo, eles viam aquela glória descendo, aquela Shekinah descendo ali. Essa Shekinah era a glória de Deus. E esse incenso que era jogado ali, ele cobria todo o ambiente para que o sacerdote que estava ali diante da glória de Deus não viesse a morrer. Correto? Então ele vinha ali, vinha com as brasas do fogo do altar, com a outra mão ele vinha com o incenso, cheios de incenso, com aromático moído, colocava a brasa do altar, sobre as brasas do altar colocava o incenso, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, e essas orações subiam, né? Subiam para diante de Deus. Se agradasse a Deus, então Deus manifestava a sua glória ali, certo? Se não agradasse, ficaria tudo por ali mesmo. Ao agradando, o Senhor manifestava a glória dele naquele local, os homens viam a glória de Deus distante, e ele que estava ali diante, né, do propiciatório, ele não poderia ver essa glória. Então para que ele não morresse, né, essa nuvem, né, cobria ali aquele lugar, e ele saía depois dali olhando para o chão, não poderia olhar para o santíssimo lugar ali, a arca, né? A arca da aliança. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então logo em seguinte ele fazia ali, né, esses movimentos, esses rituais, e pegava ali o sangue, né, e espargia ele 7 vezes nas pontas ali, certo? Logo depois disso, ele saía
do tabernáculo, e então o povo estava com seus pecados perdoados e também ele mesmo estava com seus pecados perdoados. Isso era a expiação do povo ali. Correto? Você chega aqui em Hebreus, no capítulo 9, o escritor aos Hebreus ele vai explicar tudo isso daí, só que de uma forma reveladora. Tá? Eu não vou ler todo o texto, vou ler apenas uma parte do texto, que é Hebreus no capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, aquele que eu acabei de falar, tá? Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferece muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com sangue alheio, que eu expliquei que ele fazia o sacrifício, né? E com os sacrifícios queimava no altar, e depois ele pegava as brasas do altar, o incenso, fazia essa oração ali, queimando, subia, e depois ele pegava o sangue que foi sacrificado o animal e jogava ali pelo propiciatório. Ele está dizendo, né? Isso era feito uma vez por ano, que era o período da expiação, por muitas vezes. Só que este não, né? Foi uma vez só. Versículo 26. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Ou seja, seria necessário que Jesus morresse todo o tempo. Uma vez por ano tinha que morrer, né? Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrer de uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim, Cristo, oferecendo-se uma vez só, tá? Para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Porque o sacerdote, ele entrava, ele fazia um ritual assim, ele entrava, saía. Era 4 vezes que ele fazia isso, entrava e saía. Agora não. Agora é o seguinte, né? É uma vez só. Ele fez tudo isso, tá? Ele se sacrificou, correto? Por nós, entrou no santuário, que é o céu, e ele vai fazer isso uma única vez, porque quando ele sair de lá de novo, né? Olha o versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, porque o sacerdote saía lá com os pecados perdoados. No caso de Jesus, ele não vai sair com os pecados perdoados, mas vai sair sem pecado, aos que esperam para a salvação. Correto? Então, nós pegamos o exemplo do Antigo Testamento, vimos que esse exemplo bate, tá, com o Novo Testamento, e agora aqui em Apocalipse, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo... Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Lembra do incensário que nós falamos? E foi-lhe dado muito incenso. Lembra do incenso que nós falamos? Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Que aquele altar de ouro era aquele altar em que o sacerdote depositava o incenso e as brasas do altar, para que dali viesse, né, fazer essas orações, certo? Essa fumaça. E no Novo Testamento é revelado que essa fumaça representa as orações dos justos. E que está onde? Que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então Deus aceitou essa oração aí. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, igual nós lemos lá. E o lançou agora sobre aonde? Foi sobre o propiciatório? Não, ele lançou sobre a terra. E quando ele lança sobre a terra, lá no Antigo Testamento, vinha aquela glória de Deus. A glória de Deus se manifestava com fumaça, com sons, com barulho. E agora o que acontece? Lança sobre a terra e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E lembra que ele jogava ali naquela cerimônia 7 vezes, né? Então,
São 7 anjos tocando aqui. E cada anjo que toca, para os que estão com a vida em santidade, é glória de Deus. Para aqueles que não estão a vida em santidade, é destruição, é morte. Lembra do texto que nós lemos sobre a morte? Então, é o que acontece, certo? Para que, ao fim das 7 trombetas, Jesus vem e aparece sem pecado para quem? Aos que o esperam para a salvação. Aí o sumo sacerdote sai desse santuário que é do céu, né? Sem pecado, e aniquila o pecado de toda a igreja. A igreja, então, pode entrar, já está preparada para entrar na festa dos tabernáculos. Correto? Então você percebe que as nossas orações, quando elas chegam a um ponto importante da história da humanidade, que ela faz com que essas orações, elas, ao ficarem cheias, lembre-se do texto aqui de Levítico, né? Que diz que os punhos cheios de incenso tem que estar cheio. Quando se encher os punhos de incenso, quando estiver cheio, quando chegar na medida correta, então pode ser colocado dentro do incensário de ouro, queimar e lançado sobre a terra. Quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja intercede, quanto mais a igreja ora, mais incenso vem, enche até o ponto de estar cheio na medida correta e Deus então começar a exercer o seu juízo sobre a terra. Então depende de nós isso também. Isso requer da nossa oração. Isso requer de quanto nós estamos orando e pedindo e clamando a Deus por justiça. Né? A oração, já ouviu essa frase, que a oração move a mão de Deus. Né? A oração tem muitos de seus efeitos quando é feito por um justo. Olha a importância da oração, gente. Você viu que a oração, quando ela enche, quando enchia o punho do sacerdote de oração, significa que a mão cheia não era qualquer oração, não é oração por aqui, não era oração por aqui, não era oração por aqui, tinha que estar cheia. Quando enchia, aí sim, né, estava pronto, estava preparado para que, através das orações, Deus começasse a mover. Então, olha, quando a igreja precisa estar orando, precisa estar buscando a Deus nesses dias. Precisamos orar. O sumo sacerdote quer sair do santuário que é do céu e aparecer por essa segunda vez, porque ele apareceu na sua primeira vinda, e nessa segunda aparecerá sem pecado para aqueles que o esperam para a salvação, para aqueles que o esperam para a expiação, para aqueles que o esperam para ser glorificados, para aqueles que o esperam para entrar no tabernáculo, na festa dos tabernáculos, no reino milenar. Então, quando nós estivermos orando, buscando, orando, Deus vai manifestar a sua glória e vai haver trovões, terremotos, né? Vozes, relâmpagos, tudo isso. E você observa que esse é um momento tão importante, mas tão importante, que se faz silêncio de quase por meia hora. Por meia hora se faz silêncio. Você olha que isso não é qualquer coisa, isso não é uma coisa que se deve se desprezar. É algo que a gente tem que prestar atenção. Quando é que foi feita quando é que foi feito o silêncio de meia hora? Quando a oração dos santos foi ouvida. Quando a oração da igreja subiu ao céu. Quando a oração da igreja moveu a mão de Deus e Deus falou, basta, anjos, comece a tocar as trombetas. Então, o céu ficou assim, é agora, é a hora. Fez-se um silêncio por meia hora. Porque foi tanta oração, mas tanta oração que se encheu. E uma vez com o punho cheio, se pode derramar sobre o incensário. E uma vez derramado e queimado, Deus aceita, derrama sobre a terra, que é a oração do justo sendo atendida. Porque nós estamos aqui clamando por justiça.
Nós estamos aqui clamando pela volta dele. E isto significa que a vinda de Jesus está próxima. No momento em que for derramado um incenso sobre a terra, é que aquela oração já foi atendida. Deus ouviu aquela oração. E agora é a hora de lançar o juízo, as trombetas sobre a terra, para então ele sair do tabernáculo. Olha que impressionante isso, gente. Você está percebendo a importância de nós estarmos em constante oração? Orando a Deus para que ele faça justiça sobre a terra e que o reino de Deus venha. Então que nós possamos estar orando, nós possamos estar clamando, nós possamos estar jejuando. E Deus vai ouvir a nossa oração. Por que você acha que ele vai ouvir? Porque está escrito. Está escrito. Está profetizado. E isso vai se cumprir. Agora depende de mim e de você fazer com que isso venha a ser mais rápido. Somos nós, a igreja, que vai trazer o juízo sobre a terra. Somos nós. É a nossa oração, orando ali, que vai mover a mão de Deus. E vai fazer, agora eu vou fazer justiça aos santos, trazendo juízo para os ímpios. É isso aí. Mas nós temos sempre que lembrar que Pedro disse: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender-se. Então a vontade de Deus é que todos se arrependam. E tudo isso que vai acontecer é para fazer com que os homens se arrependam. Como diz os profetas, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Fique na paz.